A palavra de hoje, nós vamos falar sobre os justos prosperarão. Amém? Diga, os justos prosperarão. Olha só, Salmo 1, 3 versículos, apenas 3 versículos. Diz assim: como é feliz aquele que não segue... Pode ir, pastora, tá bom. Ok? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Diga comigo, tudo o que ele faz prospera. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Coloque a mão em cima do teu coração, em reverência a essa palavra. Deus querido, amado e doce Espírito Santo, leão da tribo de Judá, vem sobre nossa mente agora, sobre o nosso coração, e inculca a tua palavra, a tua verdade, não a verdade de homens, mas a tua verdade, no nosso coração. Trabalha sobre mim essa noite, trabalha sobre cada um de nós, e derrama o teu querer aqui nesse lugar, Espírito Santo. Nós declaramos que Tu és muito bem-vindo nesse lugar, como já cantamos aqui, que Tu és entronizado nesse lugar. Nós declaramos que precisamos de Ti, nós declaramos que somos dependentes de Ti, e determinamos a Satanás e seus demônios que eles não têm poder sobre esse lugar. Na autoridade do sangue do Cordeiro, nós pedimos, Pai, cerque esse lugar com lavaredas de fogo, impeça qualquer atividade satânica nesse lugar, qualquer espírito de distração, discórdia, dissensão, qualquer crítica, qualquer julgamento, mas a Tua palavra, só a Tua palavra seja verdadeira nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Olha só, irmãos, este talvez no momento seja um dos maiores contraditórios, contrapontos que a gente encontra na vida do cristão e aí na sociedade nos dias de hoje. A gente imagina, a gente escuta falar que só vai prosperar aquelas pessoas espertas, sabe, os espertos entre aspas. Só prosperarão os que agem de forma irregular, que só prosperarão, ou que vão prosperar, aqueles que não têm limites éticos, aqueles que não têm limites de educação, aqueles que não têm respeito ao próximo, que são muito mais agressivos, que são gritões, que não têm medo, que oprimem os outros, que roubam. Estes é o que a gente imagina, o que a sociedade fala, o mundo secular aí fora, que são os que vão prosperar. Que só serão bem-sucedidos aqueles que ultrapassarem os limites das leis, que sonegarem impostos, que não cumprirem, e a gente está vendo aí um mar de corrupção nesse país. Ou então vão prosperar só aqueles que infringirem princípios da boa conduta. Não, se eu me manter na boa conduta, eu não vou prosperar. Se eu me manter obedecendo a lei, eu não vou prosperar. E isso está muito comum, criou uma cultura no nosso meio. Tem até quem acredite que só serão felizes e prósperos os que têm muito dinheiro, só serão prósperos aqueles que terem muito poder, e especialmente se tiver fama. Existem ainda os que insistem em afirmar que o justo não tem chance de prosperar, que sendo crente, que praticando a palavra, ou ainda seguindo os mandamentos, obedecendo a Bíblia, seria impossível ser bem-sucedido. Seria incomum um justo
ser próspero. Não é comum um justo ser próspero, pensam eles. Mas a Bíblia fala o contrário, acabamos de ler aí. Tudo o que fizerem prosperará. Então vamos entender do que é que está falando isso. Criou-se na sociedade atual um paradigma definidor do que é prosperidade. Segundo o mundo secular, ou segundo o Deus Mamão, Satanás e seus demônios têm uma potestade chamada Mamão, que é o Deus que cuida do dinheiro, né? O demônio cuida do dinheiro, que vem escravizando as vidas de muitos. Eles definem como verdadeiro próspero o quê? Aquele que tem muito dinheiro, aquele que tem muitos carrões, aquele que mora em frente ao mar, num apartamento de 5 milhões, esse é próspero, na opinião deles, né? Aquele que põe seus filhos em escolas particulares caríssimas, aquele que deixa uma grande herança de bens materiais para seus filhos, aquele que come em restaurantes todas as semanas, enfim, etc, 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 etc. Nesses que assim conceituam prosperidade, são os que são prósperos, na opinião deles. Se eu tenho bens, então eu sou próspero. Ao contrário, se eu não possuo bens materiais, se eu não tenho casas, carros, terrenos, fazendas, então eu sou um infeliz. É assim que o mundo ensina a gente. É assim que os nossos filhos nas escolas estão aprendendo. Mas na Bíblia é diferente. Mesmo dentro das igrejas já está desenvolvido um conceito de que irmão bem-sucedido é aquele que troca de carro todos os anos, senão não é bem-sucedido. É aquele que veste as melhores grifes, é aquela mulher que todo domingo vem com vestido novo na igreja. Então essa é bem-sucedida, esse é próspero. E talvez este seja o motivo porque hoje a gente vê alguns evangélicos convivendo tranquilamente com as iniquidades do mundo, especialmente na área do dinheiro, pois justificam-se em contaminações conceituais que o mundo está fazendo diariamente no Evangelho de Jesus Cristo. O mundo está contaminando o Evangelho. Mas aqui eu quero convidar você especialmente que veio essa noite, a ser um contaminador do mundo, com verdadeiros valores do Evangelho. O que está acontecendo é que essa contaminação desses preceitos conceituais, de que só é feliz aquele que tem muito dinheiro, começou a entrar nas igrejas por causa da teologia da prosperidade. E nós que estamos aqui, irmãos, nós somos responsáveis para ir resgatar centenas de pessoas que já passaram por igrejas evangélicas e que foram machucados. Para falar uma palavra bem simples, ia falar uma palavra mais dura, que foram machucados com conceitos desse tipo, que não estão escritos na palavra. Então nós precisamos entender o que é a verdadeira prosperidade. A gente precisa entender o que é ser justo na palavra, quando Jesus afirma, os justos prosperarão, para que nós possamos então contaminar o mundo e especialmente ir buscar de volta aqueles que lá foram machucados. Existem milhares, não centenas, milhares de pessoas que precisam voltar a sentar num banco de uma igreja séria e voltar a ter uma relação. Eles estão com medo. Se eles falassem, será que eu vou lá na igreja? Eu já uma vez me roubaram quase tudo que eu tinha. Nós mesmo conhecemos um milionário aqui que foi pastor e que depois por uma situação casou com uma moça riquíssima, mas que não quer ouvir falar, porque foi machucado mesmo sendo pastor dentro de uma igreja numa outra cidade. Então nós precisamos buscar o entendimento e voltar ao primeiro amor, voltar ao ensinamento bíblico, que é isso que importa para nós, o ensinamento bíblico. Sabe o que acontece? Quem tem que contaminar o mundo somos nós e não o mundo nos contaminar. Quem tem que encher de verdade esse mundo somos nós, e não o mundo ditar conceitos de vida para nós crentes. Então eu quero convidar você essa noite a meditar sobre o que é ser justo, o que é ser próspero, e como ser justo e como ser próspero, para então
Você pode dizer, não, não é nada disso. Deixa eu te explicar melhor. E aí, quem sabe, você vai ajudar a resgatar esses milhares que estão aí perdidos aí e que precisam voltar a adorar a Deus junto conosco aqui, amém? Enquanto isso, aqueles que são justos mesmo, eles são desprezados. Enquanto isso, aqueles que obedecem os princípios de justiça divina ou terrena, são sectarizados, são tirados de lado, são marginalizados. Os que vivem com propósitos definidos por Deus, definidos pelo Criador, os que têm conceitos claros de ética, têm destino, sabem onde querem chegar, e esses conceitos baseados na palavra de Deus, os que temem verdadeiramente Deus, os que são possuidores de educação e limites, estes, em muitas ocasiões, não são valorizados. Em muitas ocasiões, são considerados perdedores, derrotados e infelizes. Isso aí é derrotado, é infeliz, é um pobre coitado. Por isso que vai na igreja. Por isso que ele vai na igreja. Não. Diga comigo, não. Eu sou justo e próspero. Aplauda ao Senhor Jesus. Não. Não, irmãos. Não, não e não. Esses que falam que a gente não é valorizado, esses que falam que nós somos perdedores, que nós somos derrotados, que nós somos infelizes, como Orlando explicou aqui terça-feira, queira Deus que nós possamos encontrá-los na eternidade ao nosso lado no céu. Foi dura a ministração do Orlando, mas verdadeira. Até prometi que ia contar aqui, acabei esquecendo. Fizemos um envelope para o Orlando e para a Débora. Fizemos um envelope de oferta. Eles ministraram no Revisão de Vidas, eles ministraram na terça-feira, ele ministrou na quarta-feira, ele pegou o carro dele, gastou a gasolina dele, gastou o refeitório dele, gastou o pneu dele. Aí nada mais justo que a igreja fazer uma oferta. E a igreja resolveu fazer uma oferta. Pegou um envelope com um dinheiro, um bom dinheiro, que ele até agora não sabe quanto que é. Já você vai entender isso. Peguei esse envelope, levei para ele e falei, Orlando, eu quero orar com você, com a Débora, e quero ofertar em nome da Casa do Oleiro com nossa gratidão. Isso aqui, nós queremos semear na vida de vocês, porque vocês são terra fértil. E todos os irmãos da igreja que ofertaram esse dinheiro vão receber a oração de vocês. Então eu quero que vocês orem também em cima. Aí ele pegou comigo, orou comigo e falou, tá bom, pastor, tá bom. Então agora o senhor pega esse envelope aqui, eu quero ofertar de volta para a igreja, para colocar lá nas casinhas. Foi isso que ele fez. Eu recebo, eu oro por todos os irmãos que ofertaram na igreja e dizimaram, mas eu quero ofertar de volta para a igreja. Achei tão bonita a atitude dele, queria contar para vocês, porque tem que dar honra a quem tem honra, amém? Esse é o verdadeiro próspero, viu? Esse é o verdadeiro próspero. A maioria das pessoas lá fora, e infelizmente agora também dentro das igrejas, pensam primeiro em ter, diga comigo, ter. Depois, se der tempo, se sobrar uns minutos, se eu tiver ocupado não dá, mas se eu não tiver mais nada para fazer no sentido de ganhar dinheiro, então eu vou cuidar do meu ser, diga ser. Então a questão é ter ou ser, não é verdade? Ser ou ter, essa é a discussão. Consequência, os que são considerados justos, estes têm poucos admiradores, poucos apoiadores. Esses que se preocupam em ser, são vistos como coitados. Existem centenas de famílias por aí riquíssimas, financeiramente falando, monetariamente falando, que têm muitas coisas, muitos bens, mas não podem serem chamados de prósperos, pela falta da justiça de Deus no seu lar. O fato é que existem famílias ricas e famílias pobres, crentes e não crentes, que carecem da justiça. Sim, isso é verdade, porque eles poderão dizer, mas lá na igreja também tem gente infeliz, tem mesmo, mas estamos todos aqui perseguindo para sermos justos e prósperos, não é verdade? Levanta sua mão direita, vamos profetizar isso para a sua vida. Diga assim, eu quero ser justo e próspero. Aplauda o Senhor Jesus por isso.
Mas a palavra de Deus, pastor, não diz que os justos prosperarão? Então eu quero convidar você mesmo essa noite que me acompanhe nesse raciocínio que eu estou fazendo. E eu espero mesmo que você venha a entender o que é a verdadeira prosperidade e o que é verdadeiramente ser justo. Como a gente leu no Salmo 1, diga comigo, tudo que ele faz, prospera. Então, vamos ver isso. Ele quem? O que não segue o conselho dos ímpios. Diga comigo, o que não segue o conselho dos ímpios. O que não imita os pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora fala bem forte assim, mas lê a Bíblia e nela medita constantemente. Está vendo o que faz o justo para prosperar? Ele não segue o conselho dos ímpios, ele não imita pecadores, ele não se assenta na roda de escarnecedores. Não foi o que nós lemos no Salmo? Ele lê a Bíblia e nela medita constantemente. Vamos ler de novo, coloca de novo para nós aí, Salmo 1, de 1 a 3, só para a gente lembrar. Vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Então quando você vem no culto, você vem buscar da água da vida. Quando você vem aqui aprender a palavra nas quintas-feiras, você vem buscar da água da vida. Quando você vem aqui numa vigília a noite inteira na igreja, vem buscar da água da vida. Quando você vem na terça-feira de tarde orar no tempo de oração, junto com as irmãs, os irmãos estão orando na terça-feira à tarde, você vem buscar da água da vida, que é isso que fala aqui, ó, à beira das águas correntes. Então você está sentado à beira de uma água corrente, você está perto da igreja, você está sendo abençoado e é um abençoador. Acima de tudo, você vai dar fruto no tempo certo. Olha para quem está do teu lado e diga, fique tranquilo, você vai dar fruto no tempo certo. Fique tranquilo. E ainda fala assim, ó, e as suas folhas não vão murchar. Porque tudo que você fizer vai prosperar. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Deixe que falem, deixe que pensem. Sabe o que é importante? É você e Deus. É você e Deus. É a tua relação com o Senhor. Então aqui está a receita. Para aquele que quer ser verdadeiramente feliz, para aquele que quer ser verdadeiramente próspero. Você quer ser verdadeiramente feliz? Você quer ser verdadeiramente próspero? Para aquele que quer deixar a melhor herança que se pode deixar a um filho. Eu fiquei pensando nisso aí. Eu falei, eu preciso, dá para fazer uma ministração só sobre isso aí. O que é que você está pensando em deixar para a tua herdade, para os teus herdeiros, para os seus filhos, para aqueles que vêm depois de você? Tem muitos que estão preocupados em deixar terreno, casa, apartamento. Mas isso não é nada importante. Agora, deixar ele fundamentado no temor do Senhor, deixar ele baseado no princípio da palavra, deixar ele cheio do Espírito Santo, envolvê-lo de uma forma sobrenatural, que quando chegar o traficante perto dele, ele vai dizer, aqui não, jacaré, aqui não, né? Aqui não tem lugar. Esse é a melhor herança que você pode deixar. Essa é a melhor herança. Tem muita gente enganada nesse mundo. Tem muita gente enganada que está se matando. Eu disse agora, quando nós estávamos vindo para cá, eu falei para a pastora, nós estávamos orando no carro, e eu dizia, Deus teve muita misericórdia de mim. Muita misericórdia. Porque eu era bem desse tipo aí, que estava me matando em todos os sentidos. Correndo atrás de acumular riqueza nessa terra. E essas pessoas não conseguem compreender que a melhor herança que um pai e uma mãe pode deixar a seus filhos é o verdadeiro temor do Senhor.
E então quando eu vejo meu filho aqui, minha nora aqui, minha filha lá, meu genro, minha outra filha, eu vejo toda a minha herdade aqui, meus netinhos aqui, eu falo, Deus seja louvado. Gratidão. Gratidão, só isso que sobra no nosso coração. Gratidão. Se nossos filhos forem justos, então eles prosperarão. Diga comigo, se o meu filho for justo, ele vai prosperar. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Portanto, é suficiente seguir essa receita que nós já lemos 2 vezes essa noite. É suficiente. Seguir como, pastor? Com perseverança. Diga comigo, eu preciso seguir com perseverança esta receita. E o que é perseverança? Vamos aprender um pouquinho disso. Perseverança, irmão, é um contrato. Como assim um contrato? É um contrato. Fala aí para os advogados aí. Perseverança é um contrato que você faz com você mesmo. Isso é perseverança. Eu quero fazer um desafio a você mesmo. Contrate você para praticar essa receita. Decida se contratar a si próprio. Eu vou me contratar para mim aprender e lidar com isso, para perseverar nessa receita da Bíblia, porque eu quero ser desses que tudo que eu fizer seja próspero. Cada lugar que eu tocar a minha mão vai ser próspero. Vai ser próspero. Vai ser próspero. Cada lugar. Você vai prosperar na sua saúde física. Você vai prosperar na sua saúde emocional. Você vai prosperar na sua família. Você vai prosperar na sua herdade, como eu falei, com os seus herdeiros. Você vai prosperar nos seus relacionamentos. Você vai prosperar no seu trabalho. Você vai prosperar nos seus negócios. Você vai prosperar no amor. E aqui eu falo no amor nas diferentes categorias de amor. Você vai prosperar espiritualmente, crescendo e conhecendo a vontade de Deus para a sua vida. Nós cantamos aqui a música do Bruno Ceni, da vontade de Deus, que nós possamos fazer a vontade dEle. A pergunta que não vai calar essa noite, irmão, e não tem jeito, e que precisa dizer para você é: eu quero fazer para você pensar só você, é você e Deus. Responda aí, você tem seguido de fato essa receita? Ok, agora você respondeu. Agora eu vou dizer para você, me permita dar uma definição do que é a verdadeira prosperidade. Acredite você ou não, aliás, esse não é um problema do pastor e nem da igreja. A nossa função é ligar você com o Criador. Então esse é um problema seu com Deus. Feliz e próspero é aquele que está no centro da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu estou no centro dela. Eu estou fazendo a vontade de Deus para a minha vida? Deus está me chamando para o ministério, mas eu não vou. Deus está me mandando eu regularizar a minha vida, mas eu não regularizo. Deus está mandando eu levantar mais cedo, meia hora para ler a palavra, mas eu não faço. Deus está mandando eu me arrepender dos meus pecados, mas eu não faço. Ou seja, feliz e próspero é aquele que está no centro da vontade de Deus. Feliz e próspero é aquele que descobre os propósitos de Deus para a sua vida e segue-os com toda a intensidade. Esse é feliz, esse é próspero. Por quê? Feliz e próspero é aquele que está no centro da vontade de Deus para a sua vida. Ele não tem vazio. A infelicidade, ela está naquele vazio que a gente tem. Foi tão bom eu descobrir isso na minha vida. Está lá na minha caminhonete, tem um monte de carro aí que tem aí, seguindo o propósito de Deus, seguindo os seus propósitos. Então quando vem a dificuldade, todos nós enfrentamos. Não tem ninguém aqui que não enfrenta dificuldade. Todos nós enfrentamos todos os dias muitas dificuldades, irmãos. Só que quando você tem o propósito de Deus, você só responde assim para Satanás: cai fora, eu estou seguindo o propósito de Deus para a minha vida. Levante tua mão direita e diga assim: diabo,
saia da minha vida, porque eu sou uma pessoa de propósitos e eu sei aonde eu vou chegar. Por isso você não tem parte na minha vida, em nome de Jesus, porque eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Todos nós fomos criados por Deus para cumprirmos os propósitos dele aqui na terra. E isso não significa que você tem que ser pastor, que você tem que ser pastora, que você tem que ser... Não. Lá na tua casa, lá na relação com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu patrão, com o seu empregado. Todos nós fomos criados para cumprir o propósito dele aqui na terra. E só seremos plenamente felizes quando entendermos para quais propósitos Deus me criou. Se nós não entender isso, nós vamos ficar resmungando porque não vendemos um imóvel, nós vamos ficar resmungando porque não conseguimos comprar o carro, nós vamos ficar resmungando porque não pudemos comer filé mignon, tivemos que comprar carne moída de segunda. Nós vamos ficar reclamando porque não podemos trocar de roupa toda semana. Daí nós não vamos ser prósperos nunca, porque ser feliz com aquilo que você tem é ser próspero. Ser feliz com o que você tem. Se você tem uma folha de alface, paciência. Está dentro do propósito de Deus? Estou. Então vamos lá. Deus sabe o que faz. Isso é entregar-se. Isso é render-se. Senão não tem jeito de ser próspero. E estivermos vivendo dentro desse princípio. Então o primeiro ponto é: para quais propósitos Deus me criou? E segundo, se eu já entendi esses propósitos, eu estou vivendo dentro deles? Então você descansa. A imobiliária ambulante que eu tinha aqui na minha cabeça, um dia teve que ficar para trás. As milhares de cabeças de gado que tinha lá, e cavalos, que um dia teve que ficar para trás. Um dia tem que deixar para trás e dizer: não, mas não é para esse propósito que Deus me chamou. Deus quer sim me perdoar meus pecados, Deus quer sim me dar habilidades, Deus quer me fazer. Há um propósito para você. E você precisa descobrir qual é esse propósito. E então lutar com ele. Quem sabe Deus te trouxe aqui para você, quando tem esses mutirão como teve ontem, tão bonito lá, ver lá as pessoas trabalhando na casinha do seu Giovanni lá. Quem sabe Deus te trouxe aqui para você vir ajudar a varrer? Quem sabe Deus te trouxe aqui para que através de você outras pessoas conhecessem o Evangelho e então vidas eternamente fossem mudadas. Eternamente. Eternidades estão sendo mudadas porque alguém está descobrindo um propósito seu. Eu quero que você diga assim comigo: Deus me criou para viver os propósitos dele. Agora aponte para você assim, ó, na minha vida. Diga: Deus me criou. Levanta a mão e diga assim: para ser muito próspero. Deus me criou para ser um justo. Deus me criou para viver essa sua justiça. E Deus me criou para ser bem-aventurado. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Então, ser próspero é viver feliz com aquilo que você tem, porque você tem um propósito. Fala: não. Se tem gente ganhando R$1 milhão por mês, o problema é deles. Eu ganho 500 por mês, mas eu sou feliz com o que eu tenho. Ah, mas eu vou me conformar. Não, você não tem que se conformar. Você tem que lutar mais ainda. Só que você luta orientado pelo Espírito Santo. Você luta orientado por Deus. Você entregou na mão dele. Então ele sabe o que ele está fazendo. Ao contrário, cada vez que você tem um percalço, cada vez que você tem uma dificuldade, cada vez que você tem um desafio, você pergunta para ele: pai querido, o que é que o senhor quer falar comigo com isso? O que o senhor está querendo me dizer? Aliás, a Bíblia não fala que as coisas todas contribuem para o bem daquele que ele ama? Então se tem algum percalço é porque alguma coisa precisa contribuir para o teu bem. Então vamos lá. Mas pastor, por onde eu começo? Me ensina aí, pastor, por onde eu começo? Para mim viver os propósitos dele. Eu quero viver. Para mim ser próspero em todas as áreas da minha vida.
para mim viver essa sua justiça, a justiça de Deus, para mim ser bem-aventurado, para mim ser bem-sucedido na minha vida. Muitos de nós não conseguem entender o chamado de Deus, o propósito de Deus, porque tem limitações comportamentais. E aqui eu queria que você me prestasse mais uns minutinhos da sua atenção. Veja o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3. A partir do capítulo 3. Diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Deixa esse versículo aí. Pois deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? É miserável? Não. É os não soberbos, tem um espírito suave. É os não orgulhosos. É os não egoístas. É aquele que Deus governa as suas vidas. Jesus parou no monte, diz assim a palavra. Milhares de pessoas estavam indo com Jesus. Jesus para no monte, num lugar tranquilo, onde ele podia enxergar aquelas pessoas, e começou a dizer: porque, como é que eu faço, Jesus? E ele fala: olha, bem-aventurado, próspero, são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Sabe de quem é o reino dos céus? É daquele que Deus governa a sua vida. É daquele que é humilde. É daquele que é simples. É daquele que não é soberbo, que não é orgulhoso, que não é egoísta. Começa a entender aí como é que faz para ser próspero. Começa a entender aí como nós mesmos limitamos a ação de Deus. No versículo 4 fala assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Enquanto Jó chorou por ele, não aconteceu nada, mas na hora que ele começou a orar pelos seus amigos, como está lá em Jó capítulo 42, Deus derramou na vida de Jó. Então aqui está falando especialmente, está aí o versículo 4, deixa o versículo 4 ali. Especialmente chorar pelo teu próximo. Deus não nos fez egoístas. Deus nos fez entes sociais. Entes sociais. Nós precisamos parar de olhar só para a nossa barriga. Nós precisamos, irmãos queridos, eu sei que isso é duro você ouvir, para alguns isso é chocante até, mas Deus não abençoa os egoístas. Deus não abençoa aqueles que sentam e falam: não, agora eu sou assim, se quiser ser assim comigo é assim. Tá bom, Deus vai falar: isso mesmo, continue aí, continue do teu jeito aí. Não, nós somos, acima de tudo, cumpridores do mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Coloca o número 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes. Não precisa nem comentar, né? Não há necessidade de comentar esta receita. Jesus já deu a receita no 3, no 4, no 5. Vou ler os 6, porque chegamos aonde nós queríamos. Que os justos prosperarão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiças, pois serão satisfeitos. É a mesma coisa que Jesus diz: bem-aventurado você vai ser se você for justo. Próspero você vai ser se você for justo. É para os justos. Diga comigo: é para os justos. Prosperidade é para os justos. E quando eu falo prosperidade aqui na igreja, irmãos, eu quero sempre que você leve sua mente a dizer: não, o pastor está falando da verdadeira prosperidade. O pastor não está falando de comprar mais 10 automóveis por ano e ter uma vida infeliz dentro do lar. O pastor está falando da verdadeira prosperidade, que é ser muito feliz com aquilo que você tem, cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Essa é a definição. 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Sabe, a gente vem para a igreja e a gente se transforma em justiceiro. A gente se transforma em vingadores. Deviam colocar assim, ó, os vingadores da palavra. Porque daí a gente chega, começa a dar de dedo em todo mundo que rodeia a gente que não é crente. É o pior que nós podemos fazer. O melhor que nós podemos fazer é não falar para ninguém e descobrirem pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento: ué, o que está mudando em você?
Por que agora você age assim? Não, eu quero dizer para você, não fale para ninguém da tua família, não fale para ninguém dos teus amigos, não fale para ninguém, mas eles vão olhar para você e vai falar, você tem algo diferente. Aí você vai poder dizer para ele, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o amor de Jesus aqui dentro, eu sou misericordioso, eu estou fazendo o sermão do monte verdade na minha vida, eu peguei aquela receita e estou comendo aquela palavra, estou transformando minha vida. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quando precisarem, terão ajuda. Bem-aventurado você que ajuda, porque quando você precisar, Deus vai prover. Bem-aventurado você que auxilia, porque quando você precisar, você vai receber auxílio pela semeadura da tua misericórdia. É isso que esse versículo está falando. E o versículo número 8 é: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Sabe por que Jesus colocou isso? Porque puro de boca, puro de face, tem muitos, não é verdade? Muitos que são puros de imagem. Você às vezes mora na porta do apartamento, tem 4 apartamentos no andar. A pessoa saiu de dentro do apartamento, nossa, que pessoa ilibida, correta. Mas Jesus não está falando disso, Jesus está falando no teu coração. Porque Deus conhece o coração. Bem-aventurados os puros de coração. É lá que Deus quer ver você. É onde só você e Ele conseguem ver. Seu marido não consegue ver, seu filho não consegue ver, sua esposa não consegue ver, seus netos não conseguem ver, ninguém consegue ver, só você. Só você. E ainda tem o 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores. Quem que é pacificador? É aquele que compra a paz. É aquele que prefere a paz do que o direito da razão. O pastor Gustavo sempre diz assim: prefiro o preço pago para comprar a paz do que o direito da razão. Não, tem gente que é contencioso. Tá assim, não, essa razão é minha. Que é isso? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Vamos voltar lá no começo da palavra. Os justos são os tolos, porque cumpre a palavra, porque paga imposto. São os justos que crescem com a perseguição. É disso que está falando aí. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Assim, quando a gente entender e praticar isso, nós vamos ser justos e prósperos. Coloca o versículo 6 aí. Deixa o versículo 6 ali. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa noite, pode vir, pastora, essa noite, eu quero convidar você a colocar no seu coração esse versículo aí, ó. Pedi para deixar na tela, até escrevi lá no meu papelzinho, deixa na tela lá. Fome e sede de justiça. Deus conhece a intenção do teu coração, e Deus quer transformar você numa pessoa próspera, em todos os sentidos, como nós falamos aqui. Mas para isso você precisa ter fome e sede de justiça. Para isso você precisa, meu irmão, minha irmã, queridos, você precisa perseguir isso. Você precisa se contratar com honestidade. Você precisa ver com quem você está tendo alianças. Você precisa ver quanto você tem obedecido à palavra. Quanto você tem andado na palavra. Você precisa ver se você realmente é uma árvore que está sentada à beira do rio, que está à disposição de você. Juntos prosperarão, justos e prósperos. Assim, quando nós entendermos e praticarmos, nós vamos ser justos que prosperamos, seguindo a primeira receita do Salmo 1, para ser próspero, e segundo, praticando este trecho do Sermão do Monte, que acabamos de ler, e que está aí o versículo, em que Jesus diz como é o comportamento para sermos justos. Vamos juntar essas duas palavras? Vamos juntar essas duas palavras?
Nós juntamos as duas receitas bíblicas, do Salmo 1 e de Mateus 5. E então nós nos transformamos em justos e prósperos. Amém? Fique de pé. Juntamos o ter com o ser. Juntamos o ser com o ter. Desenvolvemos os dois juntos. E então conheceremos a verdadeira prosperidade. Aí sim, seremos justos que prosperam. Não existe a verdadeira prosperidade sem antes praticarmos a justiça. Não existe a verdadeira prosperidade sem antes, irmãos queridos, praticarmos a justiça. E praticarmos quando ninguém vê. Sabe aquele lance que você vai jogar a latinha para fora da porta do carro, quando você está viajando, no vidro do carro, você está viajando, você fala, isso do ponto de civil não é recomendável. Não é pecado você jogar uma latinha, mas do ponto civil, do ponto de vista civil, é no mínimo má educação. Então eu não vou jogar, vou pôr aqui o lixo. Sabe, irmãos, não tem como cortar caminho. Sabe, irmãos, não tem varinha mágica. Primeiro você cuida do teu ser. Primeiro eu cuido do meu ser. Primeiro eu pratico os princípios de Deus. Depois eu me coloco no centro da vontade dEle. E depois você deixa Ele fazer o querer dEle em você.